Agora percebam que as duas pessoas dos dois lados, que eram dois imperadores, Justiniano e Constantino, olhem que eles também têm aura. Por que será? Hoje eles são santos, foram canonizados pela Igreja Católica. Na época não sei se já eram, mas que intenção vocês acham que tinham de representar o imperador romano com uma aura em torno da cabeça? Pense, se vocês não soubessem que eles eram imperadores e olhassem essa imagem sem legenda, o que vocês iam achar que eles eram? Todos santos. Então essa era uma maneira de dizer para as pessoas que o imperador era uma pessoa sagrada, né? Um representante de Deus na Terra. E se ele é um representante de Deus na Terra, você não vai questionar o que ele manda você fazer. Que você vai ter a impressão que são ordens divinas. Então, vejam, a gente está falando numa época que quase ninguém sabia ler e escrever. Quase ninguém conseguia ver quem era o imperador, até porque não tinha internet, não tinha jornal impresso, você, sei lá, devia ouvir falar. Então você via uma imagem dessa, você ia passar a acreditar, obviamente, que a pessoa era santificada. Então existia uma intenção. Professor, igual faz na propaganda? Só que bem antes da propaganda, ou do que a gente chama de propaganda hoje. Mas já era uma propaganda disso sim. Outra coisa, prestem atenção. Olhem a representação de profundidade. Se vocês olharem o entablamento aqui, ó, a representação de perspectiva, que é essa representação de profundidade, é bem errado. Aqui, ó, também no castelo, isso era intencional. Eles não queriam, nessa época, que o mundo pintado fosse igual ao mundo feito por Deus. Entenderam? Não era digno de representar o mundo feito por Deus. A ideia era que você distinguisse bem o que era desenho e o que era real. Então, muitas técnicas que já tinham sido desenvolvidas na Grécia e na Roma Antiga, embora fossem conhecidas, elas foram abandonadas. Que nem a gente sabe o nome de alguns artistas, arquitetos, tal, da antiguidade. Dessa época da Idade Média, a gente não sabe quase nada, porque o artista, ele não é notado, ele é uma pessoa comum. Normalmente, ele é a mesma pessoa que constrói a igreja que faz o mosaico. Não é ninguém especial, que nem a gente vai falar. Essa cultura do artista, ela veio um pouco depois. Aqui, ó, o céu, vocês estão vendo que é dourado. Isso era uma maneira deles quererem dizer o bem mais precioso da nossa alma, que é a salvação. E quando a gente se salva no juízo final, a gente vai para o céu. Que esse céu é o bem mais valioso da vida, da alma, assim como um bem mais valioso da terra, o ouro. Então, eles estão querendo fazer uma referência a esse valor que o céu deve ter na vida da gente. Então, eu devo viver pensando nessa minha vida pós-morte, no valor que ela tem, e assim seguir os preceitos da religião. Olha a altura ali, representação de Cristo. Mosteiro em Dáfne, que fica na Grécia. Foi feito no século XI. Não era mais o auge do Império Bizantino, tá? Da representação bizantina. Mas assim, o auge dela no século VI, mas ela vai continuar mais fraquinha até o século XV. E a gente tem um Jesus Cristo aqui bem mais amorenado, né? Por quê? Porque a Grécia, gente, ela vai ficar já bem pertinho da divisão com o Oriente. As pessoas lá são mais morenas, têm os olhos escuros e eles vão representar Jesus da mesma maneira com que eles viam as pessoas. Afinal, quem viu Cristo? No século XI, quem viu Cristo com certeza não estava mais vivo. Então, a representação era feita conforme as pessoas acreditavam que ele tinha sido. Por que no Renascimento a gente tem aquela representação de Cristo loiro, clarinho, com os olhos azuis? Porque a representação vem da região de Roma e de Florença. Vai mais para o norte da Itália, em que os italianos são mais claros. Então, a representação é sempre semelhante a quem está imaginando. A gente tem representações aqui do Barroco, no período dos jesuítas, que parece com indígena. Por quê? Porque era como os indígenas imaginavam. Então, a gente essa questão de representar etnia semelhante ao que a gente conhece.
Aqui, gente, a gente já está falando de arte românica. No período românico, a capital de Roma volta a ser onde hoje é a Itália, lá onde hoje é Roma. A técnica de pintura mais utilizada deixa de ser um mosaico, que era comum lá no Oriente, na região de Constantinopla, e passa a ser o afresco. O que é o afresco? Depois de fazer toda a forma lá da igreja e tal, quando eles iam pintar, eles primeiro faziam uma mão, assim, massa corrida, sabe? Para deixar perfeitinho o teto. E enquanto essa massa corrida ainda estava úmida, eles pintavam com uma tinta à base d'água. Então, conforme ia secando essa tinta, ela passava a fazer parte da parede, entendeu? A massa corrida que eles utilizavam, que era normalmente um preparo com gesso, começava a absorver a tinta e a tinta ficava fixada por mais tempo, porque nessa época a gente não tinha os vernizes fixadores que a gente tem agora. Então, é essa técnica que é mais utilizada nessas pinturas, por isso que a gente chama de pintura mural, que não é uma pintura que é para ser removida. Se fosse painel, podia ser de azulejo, de alguma coisa que é fácil de remover, para levar para outro lugar. Aí, como é mural, só se você arrancar a parede inteira. Isso aqui é uma representação de Cristo, gente. Está representado sentado. Então vejam que a perspectiva continua abandonada. A impressão que é uma pessoa de perna curta e torta, mas não é, tá? Olha a proporção do tamanho dos pezinhos dele em relação à proporção do corpo. Você vê que não há uma relação anatômica semelhante à realidade, porque não era o que eles queriam. Também tem uma coisa, nesse período, Cristo é sempre representado com os olhos bem grandes, porque ele é aquele que tudo vê. Cristo é onisciente, ele tudo sabe. A mão dele, gente, olha a proporção dessa mão, gente. É gigante na posição de quem está abençoando. Isso era um padrão da época. Até as dobras da roupa dos personagens eram padronizadas. Então, dependendo da cor da roupa, da forma que estava, ela tinha um significado. Se vocês olharem, por exemplo, esse manto azul que Jesus Cristo está usando, ele vai significar algo majestoso e algo celeste, sabe? Sublime, que está além da terra, assim. O vermelho é uma tinta muito cara, então a igreja ela também quer mostrar o seu poder e a sua força através da arte. Por isso ela é bem majestosa nessa época também. Veja, nós estamos na Catalunha, Espanha. Ah, mas Cristo é moreno. Sim, vamos lembrar que na região da Catalunha nós tivemos invasão dos mouros, que são árabes, que são como morenos. Daí a palavra. Daí Cristo mais moreno. Isso aqui é muito legal, gente. Nessa época, existiam os mosteiros e existiam os monges copistas. Não sei se vocês pararam para pensar, mas nessa época não existia imprensa. Tudo era escrito à mão. Vocês reclamam de fazer atividade no Classroom. Agora imagine essa galera à luz de vela, porque não tinha energia elétrica, copiando à mão com uma pena, tá? Que não tinha caneta da Bic, não. Ok. Usando nanquim, que é uma tinta preta extraída do polvo. Não sei se vocês sabem, mas quando o polvo fica irritado lá no mar, para ele poder se esconder, ele joga uma tinta preta. É daí que vem o nanquim. Então as pessoas usavam lá na caneta tinteiro e escreviam com isso. E é horrível escrever com pena. É super áspero. Me dá até um arrepio só de pensar. E esses livros, gente, além de tudo, além de serem escritos à mão, eles eram ilustrados à mão. Então, eram feitas pinturas que a gente chama de iluminuras, tá? Tudo feito, desenhadinho e pintado um a um pelos monges copistas. Então, eu trouxe algumas representações para vocês verem. Olha os detalhes, gente. Eu não sei o tamanho exato que é essa representação. Olha a idade.
E elas são maravilhosas. Então aí é uma representação de São João Evangelista. Foi retirado do Evangeliário do Abade Wedricus e foi feito aproximadamente em 1147. Tem quase 1000 anos de idade. Isso aqui, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver ao vivo, eu não tive. Porque não é qualquer um, é só pesquisador, a galera assim, bam mesmo. Aí você vai, ele está armazenado numa sala especial. O papel, para ser armazenado, ele tem que estar numa umidade menor que 50%. A nossa umidade tem que, para a gente respirar, ela tem que estar acima de 60% para estar boa. O papel tem que estar abaixo de 50 para preservar. E daí você vai mexer nele, você tem que mexer com luvas e com máscara, galera, para não dar fungo, para a gente não contaminar o papel, para não destruir. É muito interessante, gente, a preservação desse material. Muito legal. Bom, vamos continuar. Aqui é uma pintura. Foi feito pelo Duccio de Buenicera. É Madonna e o Menino, tá? Eu comi uma letra ali, desculpe. Então, sempre que vocês ouvirem Madonna, Madonna a gente tá falando de Maria, mãe de Jesus. É assim que chamam em italiano. Então, aqui a gente vê bem o corpo dela, vê a moldura, ó, a aura aqui em torno da cabeça. Me parece uma pintura em papel, não tenho certeza, não achei referência. E aqui tá o menino, que seria o menino Jesus. Aquele manto azul aqui presente dela. Vocês já perceberam que a gente usa até hoje as representações de Maria, mãe de Jesus? Eu vou chamar de Nossa Senhora, tá, gente? Desculpa, é que eu sou católica e sou devota de Nossa Senhora, e tá bem estranho para mim chamar de Maria de Jesus. Então, de Nossa Senhora, a que vai representar o céu, vai representar essa vida aérea, uma coisa santa, né, impalpável, tá? Jesus muitas vezes representado com vermelho, até pelo sangue de quando ele foi crucificado e tal. Agora preste atenção numa coisa. Olha a proporção do rosto da Maria para o pescoço dela. Olha a proporção do nariz para o resto do rosto. Essa pintura é de um período que a gente chama de gótico. É a última fase da Idade Média. Nessa época é muito comum o nariz ser bem alongado, sabe? É bem marcado, é bem característico isso. Olha a proporção da criança.